Olá, muito obrigado pelo seu acesso a esse vídeo. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração. Oro para que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família e que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus esteja com você. Que Deus abençoe a sua vida de modo poderoso e grandioso. Em nome de Jesus. Nós estamos estudando o capítulo 4 de Gênesis. Esse capítulo tão magnífico e tão fabuloso fala sobre os primeiros passos do homem logo depois da queda, E que tristeza, o homem o pecado que no paraíso consistiu simplesmente em um simples ato de desobediência. No capítulo 4 de Gênesis e no restante da Bíblia nós vamos ver as consequências desse pecado tão terrível. Ódio, amargura, rancor, ressentimento, morte. Tudo isso aconteceu por causa de um simples ato de desobediência. Nunca devemos relevar ou achar que o pecado é algo de pouca importância ou achar que um simples ato de desobediência isso não vai fazer a menor diferença. Todo pecado é uma ofensa à santidade do Deus eterno, à santidade do Deus Todo-Poderoso. Portanto, é algo extremamente grave. E nós precisamos pensar seriamente sobre isso e nos voltar para Deus em obediência, em submissão, em rendição. Nos voltar para Ele com uma completa entrega, vivendo como viveu Abel, vivendo pela fé, acreditando em Deus, confiando nele, entregando a nossa vida a Ele. Porque se nós vivermos assim, pode acontecer o que acontecer. Nós estaremos seguros. Porque o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo nos assegura isso. Ele nos diz que se nós formos a Ele, nós estamos verdadeiramente guardados no Seu nome, protegidos no Seu nome. Nós estamos seguros nas Suas mãos. Ninguém poderá nos arrebatar das Suas mãos. Há nesse capítulo, no capítulo 4 de Gênesis, uma curiosidade incrível. Observe bem, por exemplo, o primeiro homem a morrer, foi um homem justo, piedoso, temente a Deus. Não é incrível isso? A primeira João, capítulo 3, versículo 12, diz que ele era justo. Então, lembre sempre disso. Mas isso afetou a sua relação com Deus? A morte o feriu a ponto de separar de Deus? Claro que não. O primeiro homem a morrer foi também um homem que agradou o coração de Deus. Hebreus 11:4 diz que ele recebeu de Deus o testemunho de que o seu sacrifício tinha sido agradável. Olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Então nós precisamos lembrar-nos disso e viver uma vida que agrada a Deus continuamente. Aconteça o que acontecer, servir a Deus deve ser o nosso mais sublime privilégio. O nosso maior desejo do nosso coração deve ser isso. A nossa tarefa mais urgente a ser realizada. Fazer a vontade de Deus, agradar o coração de Deus. O primeiro homem a morrer foi também um homem de fé. A Bíblia diz que em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício a Deus, o melhor sacrifício a Deus. Então seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, procure agradar a Deus, procure viver uma vida conforme a vontade de Deus, procure viver pela fé. É isso que Deus espera de cada um de nós. O primeiro homem a morrer foi também uma pessoa, o primeiro a receber uma recompensa das suas obras. Lógico, pois a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, que cada um receberá a recompensa segundo aquilo que tiver feito, segundo as suas obras. Então nós precisamos lembrar disso, colocar isso no nosso coração. Em Tiago 1,
2, versículo 14, a Escritura Sagrada diz que nós praticamos uma vida de fé e vivemos uma vida de fé, né? Que veja aqui, Hebreus, Tiago 2,14. Meus amados irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé e não tem obras? Ou seja, as obras na vida de um cristão é extremamente importante. Não existe essa questão da pessoa dizer, eu tenho fé, mas não tenho obra. Não, se você é um crente verdadeiro, se você ama a palavra de Deus, você vai viver uma vida compatível com a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que Jesus Cristo haverá de vir, tomando vingança de todos aqueles que não obedecem à sua palavra, todos aqueles que não praticam, todos aqueles que são meramente nominais, todos aqueles que vivem apenas de aparência. Você não deve viver dessa forma. Você deve viver uma vida que agrada o coração de Deus. O primeiro homem a morrer também foi o primeiro a desfrutar da presença de Deus por uma eternidade sem fim. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,17 que nós haveremos de estar com o Senhor para sempre. Olha que coisa incrível! Então, nós precisamos viver uma vida assim, uma vida de fé, uma vida que confia na palavra de Deus, uma vida na dependência da palavra de Deus. É verdade, o pecado trouxe muita tristeza à vida humana, trouxe muitas decepções, o pecado trouxe muito prejuízo, mas se nós nos achegarmos a Deus, se formos homens e mulheres que vivem pela fé, uma fé viva e verdadeira, fé em Cristo Jesus, uma fé que nos leva à obediência, à submissão, à rendição, uma fé que nos concede, nos molda segundo o caráter de Deus, segundo a imagem do seu Filho. Essa é a vida que Deus deseja para você, essa é a vida que Deus deseja para mim, para cada um de nós. Vivamos uma vida que agrada o nome e o coração de Deus. Pode acontecer o que acontecer. Abel enfrentou a morte, mas foi um homem de fé. Viva para agradar o coração de Deus. Essa é a única razão pela qual Deus nos colocou aqui. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.